Olá pessoal, que alegria enorme estar aqui com vocês. Para falar a verdade, eu me sinto muito honrada em gravar essa e mais 3 videoaulas, porque eu sei que muitos de vocês trabalham, batalham exercendo tantas funções durante a semana e ainda encontram força e ânimo para estudar. Isso é admirável. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Bárbara e estarei ministrando para vocês a disciplina Ambiente Virtual de Aprendizagem e Informática Básica. O nome assustou um pouco, né? Não se preocupem, é só o nome que é grande, mas a disciplina, além de útil e necessária, eu garanto que será um prazer estudá-la. Eu penso ser interessante e eficaz começar do início. Isso mesmo, começar do início. Vocês sabem que teoria e prática andam de mãos dadas. Uma não existe sem a outra, isso vocês já sabem. A maioria das coisas que nós pretendemos fazer só são possíveis quando estudamos a origem, a história e toda a teoria necessária para executarmos, ou seja, para colocar em prática mesmo. E para colocar algo em prática é preciso ter o mínimo de conhecimento daquilo que queremos praticar. Tá confuso? Vou tentar exemplificar. Quando a gente aprende a dirigir, o que você faz primeiro? Se matricula na autoescola e pega o carro no primeiro dia para depois estudar legislação ou o contrário? Claro que é o inverso. Primeiro a gente estuda a legislação. Somente após sermos aprovados na prova de legislação é que temos autorização para a aula prática, onde de fato pegaremos no carro e começaremos a dirigir com base naquilo que foi estudado. O estudo da informática não é diferente. Primeiro, a gente aprende os conceitos básicos da informática para depois aplicá-los na prática. Eu sei que muita gente tem receio de mexer no computador. Eu também já tive esse receio, é natural. Principalmente para quem tem mais de 30 anos. Mas independente da idade, fiquem sabendo que todos podemos aprender. Informática não é difícil, mas em tudo que a gente faz é preciso o quê? Dedicação. Vocês já observaram que a informática está em tudo que fazemos no dia a dia? Quando a gente vai ao supermercado, quando a gente vai ao banco, no escritório, na escola, nos hospitais e em casa. Não dá mais para viver sem ela. Existe até um novo tipo de analfabetismo, que é o dos analfabetos em computador, os analfabetos digital. Daí a importância de estudarmos informática. Quem não entende de informática acaba sendo excluído da disputa por melhores oportunidades profissionais, por exemplo. Vamos agora falar um pouco sobre a história da informática. Vocês já ouviram falar em processo de contagem baseado na equivalência? Não? Então vamos ver o que é. Há muito tempo atrás, pastores gregos e egípcios, pastores mesmo, que cuidavam de rebanhos, inventaram esse processo de contagem baseado na equivalência. Como é que funcionava esse processo? Cada animal era equivalente a uma pedrinha. Juntas, essas pedrinhas representavam a soma total do rebanho. Se tivesse uma pedrinha a mais, era notada a falta de um animal. Se tivesse 2 pedrinhas a mais, era notada a falta de 2 animais. E assim por diante. Deu para entender? Isso que eu acabei de falar para vocês deu início ao primitivo processamento de dados do homem. Olha que interessante. Surgiram os símbolos, os sistemas de numeração, o surgimento do papel, a criação do ábaco, etc. E assim não foi mais necessário acumular pedras ou conchas para fazer a contagem. Se você não sabe o que é o ábaco, dê uma olhadinha no slide que eu vou te apresentar. Esse é o ábaco. Ele foi o primeiro dispositivo criado para realizar operações aritméticas e é considerado o marco inicial da informática. Bom, agora vamos conhecer um pouco sobre a evolução dos computadores. Vamos dividir a história da evolução do computador em 5 gerações. Eu acho que assim vai ficar mais fácil para compreender de fato como o computador evoluiu de tempos em tempos. Os computadores surgiram por volta dos anos 40 do século passado, que é o século 20. E eles eram enormes mesmo. Para vocês terem uma ideia, eles mediam vários metros quadrados. Ficaram curiosos para ver um exemplar? A primeira vez que eu vi, eu fiquei impressionada. Eu vou mostrar para vocês, olhem só. Esse é o ENIAC. Ele media 25 metros por 5,5 metros. O ENIAC faz parte da primeira geração de computadores, entre 1940 e 1950.
Esses computadores eram construídos à base de válvulas a vácuo. Que válvulas eram essas? Eram válvulas eletrônicas do tamanho de lâmpadas elétricas e eram usadas como um dos componentes internos do computador. Esses computadores não eram utilizados por qualquer pessoa. Eles eram de uso específico dos cientistas e militares. Vamos agora falar da segunda geração de computadores, que se deu entre 1951 e 1958. O que será que mudou de uma geração para outra? Como vimos, na geração anterior, o computador era à base de válvula a vácuo. No slide vocês vão conhecer um exemplar. Essa época foi o início da computação comercial, ano em que o primeiro computador foi entregue a um cliente. UNIVAC é o nome do computador da segunda geração, que significa computador automático universal. Mas lembrem-se, ainda se utilizava a válvula a vácuo. Bom, já vimos o computador da primeira e segunda gerações. Vamos agora conhecer o computador da terceira geração, entre 1951 e 1964. Será que houve alguma mudança em relação aos modelos anteriores? Houve sim. A evolução ocorreu em substituir a válvula a vácuo pelo transistor. Vocês se lembram que na primeira geração o computador era utilizado apenas pelas áreas científica e militar? Pois é. Nessa terceira geração, o computador se estendeu às áreas administrativas e gerenciais. Ainda não havia chegado às mãos do público em geral. Vamos conhecer então o computador da terceira geração. Me acompanhem no slide. Esse é o computador IBM 7094 ou 7094, como quiserem. Aplicado então às áreas científica, militar, administrativa e gerencial. Antes de começar a falar da quarta geração, eu acho importante compartilhar com vocês que cada geração se caracteriza pelo quê? Pelo desenvolvimento tecnológico no modo como o computador opera. E qual o resultado disso tudo? O resultado é que vemos equipamentos cada vez menores, mais poderosos, mais rápidos e mais baratos, mais acessíveis. Bom, vamos agora falar da quarta geração, que se deu entre 1965 e 1970. Nessa geração, a evolução ocorreu com o uso de um circuito integrado. Isso mesmo. O que vem a ser um circuito integrado? Circuito integrado é um circuito eletrônico completo em um pequeno chip de silício. E qual foi a vantagem dessa evolução? Os chips apresentaram confiabilidade, tamanho reduzido e baixo custo. Vamos olhar no slide o modelo do computador dessa quarta geração. Esse é o computador IBM 360, um dos primeiros computadores a utilizar circuitos integrados. Agora a gente vai falar um pouco sobre que tipo de evolução ocorreu na quinta geração, que se deu a partir de 1971 e que perdura até os dias atuais. Então, só para recapitular, estamos falando da quinta geração, que começou em 1971 e que dura até os dias de hoje. Nós estamos então vivendo a quinta geração de computadores. É nessa geração que aparece o processador. E você sabe o que é um processador? Olhem só no slide. Essa imagem que você vê no slide é do processador, também chamado de CPU, Unidade Central de Processamento. Ele é o responsável por processar dados e transformar em informação. Olha só, vou repetir. Processar dados e transformar em informação. Guarda isso aí que a gente vai falar sobre isso mais tarde. É nessa época também que se começa a utilizar o disquete como unidade de armazenamento. Hoje, nós utilizamos o pendrive. Para você que nunca viu nem ouviu falar no disquete, me acompanhe no slide que eu vou mostrar um para vocês. Isso é um disquete, originalmente chamado de flop disk. Era nele que armazenávamos arquivos como trabalhos feitos no editor de texto Word, por exemplo. Pessoal, a gente vai falar agora sobre a classificação de computadores. Bom, para realizar uma classificação, é necessário adotar critérios. E em relação a computadores, que tipo de critérios podem ser?
Finalidade de uso, tamanho, poder de processamento são alguns dos critérios que podem ser utilizados para classificar computadores. Mas como não tem critério padronizado, vamos ver alguns computadores que têm sido utilizados atualmente. Podemos começar falando do computador pessoal, mais conhecido como microcomputador. Ele é feito para uso doméstico, considerando o seu tamanho, preço, facilidade de uso. Temos também os laptops ou notebooks. Suas características principais são a dimensão ou tamanho e a facilidade de deslocamento. Ele pode ser levado para qualquer lugar e ser utilizado por algumas horas sem precisar estar conectado à rede elétrica. E temos também o mainframe, que são os computadores de grande porte. São máquinas de altíssimo custo e também de manutenção bastante cara, o que faz com que sejam utilizados somente pelas grandes corporações. Tem um processamento extremamente rápido e a alta capacidade para manipulação de informações. Como eu sei que vocês já conhecem os microcomputadores e os notebooks ou laptops, eu vou mostrar para vocês um mainframe, para vocês conhecerem. Me acompanhem no slide. Esse é o computador de grande porte chamado mainframe, dedicado normalmente ao processamento de um volume grande de informações. Os mainframes são capazes de oferecer serviços de processamento a milhares de usuários através de milhares de terminais conectados diretamente ou através de uma rede. Foram muito utilizados em guerra para cálculo, só para vocês saberem. Vamos falar agora sobre a informática propriamente dita. O que eu vou falar agora pode até surpreender vocês, mas sabiam que nem sempre a informática está associada ao uso de computadores convencionais, como microcomputador ou notebook? Eu sei muito bem que quando falamos de informática, a primeira coisa que vem à nossa mente é um computador. É natural que isso aconteça. Mas, no dia a dia, existem muitos exemplos de uso da informática sem a utilização de um computador. Vou dar um exemplo para vocês. Sabem aquelas portas automáticas de shopping ou de hotéis que quando a gente se aproxima elas abrem? Elas abrem porque nelas existem sensores eletrônicos. Esses sensores coletam dados que geram a informação de que alguém está querendo entrar e a porta se abre. Fantástico, né? A informação foi tratada de forma automática. Isso é informática. Por falar em informática, eu acho interessante compartilhar com vocês sobre a origem da palavra informática. Essa palavra teve origem no ano de 1957, quando o alemão Dr. Karl Steinbuch publicou um artigo chamado Informática, Processamento Automático de Informação. Olha no slide. Dr. Karl Steinbuch foi um teórico da informação, ciberneticista e engenheiro elétrico alemão, considerado um dos pioneiros da ciência informática alemã. Ele cunhou o termo Informatik, a palavra alemã para informática, em 1957. Vocês sabem da importância da informática para os nossos dias. E isso não é diferente na área da educação. Por isso, vocês têm a nossa disciplina de informática básica como a primeira do curso. Sabendo disso, vamos ver como a informática e suas ferramentas podem ser utilizadas em diversas áreas. Na área do comércio, vemos a informática através da gestão de estoque, catalogação de produtos, etc. Na pesquisa científica, por exemplo, vemos a informática como suporte para cálculos complexos, simulação de ambientes e por aí vai. Na atividade bancária, vemos a informática em transações com cartão de débito e crédito, projeções financeiras, home bank, que é o acesso à informação em casa, etc. Na agricultura, vemos a contribuição da informática através de cálculos para o custo por hectare, balancear rações, rastrear animais, etc. Na educação, vemos os educadores se utilizando dos mais diversos recursos computacionais para estimular o raciocínio e pensamento crítico dos estudantes, além das ferramentas como ambientes virtuais de ensino, fóruns, chats, etc. No setor público, no setor de transporte, no turismo, na saúde, no lar e em tantos outros setores, podemos ver a contribuição da informática. O que vimos até agora faz a gente pensar que num futuro bem próximo a informática será tão importante quanto saber ler e escrever.
Ou será que esse tempo já chegou? Eu acho legal a gente agora relembrar alguns pontos, só para recordar mesmo, como se fosse um resumo. O que vocês acham? Então vamos lá. Nós começamos essa videoaula falando que o homem precisou criar o quê? Mecanismos para armazenar informações. Para quê? Para facilitar o seu dia a dia. Estão lembrados? Falamos sobre os pastores gregos e egípcios, sobre o processo de contagem primitivo com base no quê? Na equivalência, lembra? Então, cada animal equivalia a uma pedrinha. Cada pedrinha a mais equivalia a um animal perdido. E assim por diante, lembraram? Ok. Com o tempo, devido à necessidade, o homem consegue criar um sistema de controle rudimentar. Lembram qual é? O ábaco, que facilitou e muito a vida do homem para realizar operações matemáticas. Outro ponto legal para a gente relembrar é sobre o desenvolvimento da eletrônica, que tornou possível a criação de dispositivos capazes de quê? De automatizar tarefas realizadas pelo homem. Então, criou-se o quê? O computador. Vimos também que os computadores evoluíram através de avanços tecnológicos. Como? Os dispositivos utilizados mudavam a cada geração. Começou com a válvula a vácuo, estão lembrados? Depois utilizaram transistores, depois circuitos integrados e microprocessadores. E com a evolução dos computadores, passamos a ter computadores de diversas formas e tamanhos. Com isso, eles foram classificados em computadores pessoais, que são os microcomputadores. Passamos a ter notebooks ou laptops, computadores de mão, mainframes. Outro ponto é relembrar que a informática é definida pela utilização da informação de forma automática. E, por fim, não podemos esquecer que em todos os campos da atividade humana há o uso da informática, seja direta ou indiretamente. Convido vocês agora a entrar comigo no universo do hardware e do software. Eles são as duas partes fundamentais de um computador. Como assim, professora? Vou explicar. Mas para isso, vamos dar uma olhadinha no slide. Hardware é a parte física do computador. Tudo que você consegue ver e tocar. O mouse, o teclado, o monitor, o gabinete, a impressora, etc. Softwares são programas ou conjunto de instruções que permitem que o computador execute uma determinada tarefa. O software é um produto intelectual, intocável. Exemplos de softwares: Word, Excel, Paint, etc. Vamos agora conhecer o sistema operacional. O que vem a ser sistema operacional? Vou explicar. Nós já vimos o que são hardwares e softwares, mas não são todos os softwares que podem interagir diretamente com os hardwares. É preciso um tipo de software especial que faça a ligação entre a máquina, que são os hardwares, e os programas, que são os softwares. Isso se chama sistema operacional. Eu vou dar um exemplo. Você quer imprimir um arquivo. Os processadores de texto mandam um arquivo para o sistema operacional e esse envia para a impressora.